Olha aí você de novo. Olha aí eu aqui de novo. Muito obrigado pelo seu play aqui no nosso encontro mais uma vez, né? Aqui no Agora é Você Podcast, a sua presença é o nosso motivo, tá bom? E eu quero pedir uma gentileza para você. Você já percebeu que esse podcast aqui ele é único no que ele faz? Que na verdade a gente faz aqui o quê? É uma campanha, gente. É uma campanha de saúde, bem-estar, autoconhecimento. E o que é uma campanha? É algo que você faz que precisa ser espalhado, precisa ser deflagrado, precisa crescer, precisa atingir o máximo de pessoas. Então vou pedir encarecidamente para você, quando acabar o episódio, se inscreva no nosso podcast, vai lá, ativa o sininho de notificações, tá bom? Porque se você não faz isso, evidentemente que sem querer, mas você acaba interrompendo essa campanha. Então, assuntos como o de hoje, tão importantes, relevantes e necessários, né, que vão chegar para você, não vão chegar para uma série de outras pessoas, infelizmente, se você não fizer isso, tá bom? Então tenho certeza, conto com a sua solidariedade, não se esqueça, se inscreva e ative o sininho, tá? E vamos então espalhar assuntos muito necessários como o de hoje, que é, eu digo a você, cuidado com o que você pensa, né? Você sabia que o seu pensamento influi em tudo? Sobretudo em você, mas também ao seu redor? Então, para isso eu trago ele aqui para te explicar, que vai ser uma aula para a gente, uma aula muito rica. Ele que junto com a família é o criador do programa Leader Training, que ministra treinamentos de alto impacto, você vai saber o que é isso, né? E são focados no autoconhecimento, autogestão, e ele faz isso desde a década de 90. Ele é trainer em PNL, Programação Neurolinguística, Hipnose Ericksoniana, na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele é formado também em Terapia Regressiva Integral e Ancestralidade pela American Bird of Regression Therapy. Muito bom. E entre muitas outras especializações, esse meu convidado fantástico de hoje também é psicólogo transpessoal e, como não poderia deixar de ser, é um excelente palestrante. E está aqui então meu amigo Yoshio Kadomoto. Bem-vindo, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, agradeço. E assim, estou muito feliz, Pardini, de você me convidar por um podcast que é tão diferenciado, né? Porque hoje eu sei que eu não vou estar falando aqui dos treinamentos do Yoshio, da pessoa do Yoshio. É exatamente para você que está assistindo, que é algo que vai te ajudar na sua vida, que vai ser importante para que você reflita algumas coisas que você tem como padrão de comportamento e que pode mudar. Então, um podcast onde a pessoa consegue ter informações que façam diferença na vida é muito, muito importante. Então, como o Pardini pediu, divulgue, porque é importantíssimo que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Muito obrigado. Uhul. Arrasou. Vamos lá, então. Nós estamos falando aqui de pensamentos, né? E a gente manifesta os pensamentos com atitudes, ações, palavras fundamentalmente. Então, começando pelo começo, como eu sempre digo, Yoshio, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre o poder das palavras, o poder de influência que elas têm em nós e no nosso redor. Eu quero assim, só alertar, né, para uma questão. Eu não sou psicólogo de formação, ok? Ok. Eu tenho formação, né, em psicologia transpessoal, né? E outra coisa que é interessante, que, né, você colocou aí como tema do podcast sobre o pensamento. Você vai aprender nesse podcast que não é tanto o pensamento que comanda a sua vida. Apesar de ser assim que a gente entende muita coisa, muita teoria é falada sobre isso, mas eu vou falar sobre o que realmente vai fazer toda a diferença, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem consciência, né, do que os pensamentos provocam, pensa no seguinte, eu estava vindo aqui hoje, programei um horário para sair, para chegar num certo horário, né? Então, se acontece algum imprevisto, a gente muitas vezes começa a não perceber o turbilhão de pensamentos que vem. Eu vou atrasar, meu patrão vai ficar bravo, vou ser mandado embora, né? Então são esses turbilhões de pensamentos. Só que esses pensamentos, eles têm um impulsionador, que na verdade a pessoa não tem consciência, que são seus sentimentos. É aquilo que está gravado no seu emocional. É ele que dispara uma série de pensamentos. Mas falando sobre os pensamentos, o que acontece? A gente tem que saber compartimentar os pensamentos. Então, por exemplo, eu estou vindo para cá, o pneu furou, e eu começo a pensar, vou ser mandado embora, o meu patrão vai ficar bravo comigo. Você já está saindo do compartimento do problema. Qual que é o problema? O pneu furou. Como que eu resolvo esse problema? Troco o pneu. Então, esse padrão de pensamentos, que são, na verdade, uma cadeia de pensamentos catastróficos no geral, eles são movidos, impulsionados pelo emocional. Muito legal. Agora, você tem um exemplo fantástico que eu assisti há anos atrás, e ontem eu vasculhei e encontrei de novo, e eu queria que você
colocasse aqui para as pessoas, que é aquela coisa de colocar palavras de incentivo positivas ali num pote de arroz e palavras negativas no outro pote de arroz, para vocês entenderem que a palavra realmente emana uma energia a partir de você. Você lembra desse exemplo, né? Então, assim, tem um livro muito interessante, foi escrito por um xamã. Ele estudou uma civilização antiga chamada os Toltecas. E esse livro chama-se Os 4 Compromissos. Vale a pena você procurar e ler esse livro. Muito legal. Né? Então, o primeiro compromisso, esses 4 compromissos, Pardini, eles são até muito simples de entender. O que é o desafio é colocar na prática. Né? Então, o primeiro compromisso é seja impecável nas palavras. O que significa isso? Essas palavras negativas que você falou, eles criam, principalmente numa criança, uma base de crenças negativas. Né? Então, se você falar para a pessoa, você é um lixo, você foi achado no lixo. Quantas pessoas nos meus treinamentos que eu atendi que carregavam uma autoestima baixa porque ouviram isso, infelizmente, de um adulto, pai ou mãe. Você foi achado no lixo. Às vezes o irmão mais velho brincando. Então pode parecer brincadeira, a criança até chora. E se a criança chora, tem gente que faz mais ainda porque acha bonitinho, mas não sabe o dano que está causando. Você nunca vai ser nada na vida, você não presta para nada, você não é tão inteligente quanto o seu irmão. Então esses potes de coisas negativas, eles estão criando, na verdade, barreiras. É o pecar na palavra. E isso não é só naquilo que você fala para o outro, é aquilo que você está o tempo todo falando para você. Mas por que a gente tem esse padrão de pensar negativo? Porque se você pegar a infância da grande maioria das pessoas, Pardini, isso eu faço há mais de 30 anos nos meus treinamentos. Eu falo assim, olha, você se esforçou para tirar boas notas, você não bateu no seu irmão, você procurou manter a casa organizada. E aí, o que seus pais falavam para você? Sabe o que eu escuto? Talvez é o que você escutou lá na sua infância. Você não fez mais que a sua obrigação. E aí eu convido o adulto a falar assim, então agora, e o adulto fala isso e dá risada. Meu pai, minha mãe falava isso, você não fez mais que obrigação. Eu falo, você dá risada porque hoje você é um adulto. Eu quero que você olhe para a sua criança que se dedicou para tirar boas notas. E aí, o seu pai fala que você não fez mais que obrigação. O que ele sente, a criança, a respeito dele mesmo? Aí ele fica triste, ele vai pensar que ele não é bom, ele não é merecedor, ele não é capaz. Ok? E aí vamos lá. Aí ele fala, então tá bom, não vou estudar. Então tira a nota baixa. Briga com o irmão, bagunça a casa. Aí o que acontecia na sua infância quando você fazia uma coisa errada? Muitos me respondem assim, eu apanhava, levava bronca e dão risada. Eu falei, de novo, você está dando risada porque você é um adulto. Olha para sua criança naquela situação. Então, de novo, se você fez coisa errada, você é punido. Então, a forma como nós somos educados cria esse pote de coisas negativas na gente. Porque nós crescemos com a sensação de que nós não somos bons o suficientes para agradar, principalmente nosso pai e nossa mãe. Então, mas tem um exemplo também, que é uma experiência feita de palavras colocadas palavras ruins, negativas, num pote de arroz, palavras positivas. E que aquele arroz que tem ali as palavras agregadas estraga antes, não é? Sim, tem isso? Tem. Tem um outro experimento, foi feito por um cientista japonês, mostrando como que a própria estrutura da água, estrutura molecular, se você escreve a palavra amor, né? Então tem isso mesmo, porque tudo carrega uma energia. Sim. Né? Assim, por que então o arroz estraga? Porque é uma energia. Por que se escrever a palavra amor e colocar aqui na garrafa, ela vai vibrar diferente? Porque é uma energia diferente. Né? Então tem isso mesmo. Agora, Yoshio, quais que são os efeitos no corpo assim, da pessoa, tá? E na vida em geral dela, de acordo com o que ela pensa? Já que o pensamento é uma energia. Tá. Então, assim, de novo eu volto na questão dos sentimentos. Então, quando você fala, por exemplo, de uma doença física, eu estou até vendo aqui que você tem um livro ali, a Linguagem do Corpo, né? Isso. Muito bacana. Só colocar aqui para o pessoal A Cris Kleiner, é muito bacana, muito rica os livros dela. Então, o que eu tenho como experiência, Padre, nesses mais de 30 anos, que vale a pena você prestar atenção? Toda doença física, né, que a gente vai no médico tratar, eu estou com uma gastrite, eu estou com uma depressão, tive uma crise de pânico, eu tenho uma bronquite, você vai no médico para tratar, e é importantíssimo que você faça isso, tratar, né, com o medicamento, mas paralelamente o que eu falo para as pessoas? Faça uma terapia. Porque na verdade toda doença física ela começou no emocional.
Então você está falando do pensamento, mas assim, tem o lado emocional que está disparando o pensamento. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tem câncer, basicamente você vai achar muito na história dela, muita mágoa e muita tristeza. Uma pessoa que tem bronquite tem muito medo e muita tristeza. Eu tenho uma irmã que faleceu numa crise de bronquite. E na época eu não tinha tantos recursos como eu tenho hoje, né? Hoje eu consigo ajudar muitas pessoas. Muitas já conseguiram deixar de ter uma bronquite, um problema físico, por causa dos meus treinamentos. Porque como eu trabalho no emocional nos treinamentos, e aí você falou do pensamento, então mudou o emocional, muda o padrão de pensamentos também. E aí isso vai refletir no físico, né? Então a gente associa muitas vezes memória só com aquilo que está na sua mente. Mas existe uma memória que é uma memória no seu corpo. Então quando você vive alguma situação traumática, e trauma não é só porrada, gritaria, trauma é qualquer coisa que abala o seu emocional. E isso tem um reflexo nos seus sentimentos, no padrão de pensamentos, mas também é uma sensação física. Vou dar um exemplo que talvez você conheça pessoas assim. Pessoas que tiveram circular de cordão, Pardini. Então o que é? O bebê está ali na barriga da mãe, o cordão umbilical enrola no pescoço. Se você conhece pessoa que teve circular de cordão, ou se você passou por isso, o que é um padrão físico? Uhum. Normalmente a criança tem muito problema de dor de garganta na infância, faz cirurgia, tira a amígdala. Quando ele é adulto, está sob estresse, ele sente assim, nossa, parece que travou aqui. Muitas pessoas não conseguem usar roupas apertadas. Por quê? Porque tem essa memória física no pescoço. Que coisa doida. Agora atenção você aí do outro lado. Se você chegou agora, por favor, siga até o final. No final você retorne, que é uma aula para o seu autoconhecimento imperdível, para o seu progresso espiritual, físico e mental. Eu estou aqui com o Yoshio Kadomoto, que é um mestre, né, nessa parte de terapia, de autoconhecimento, enfim, de gestão de você mesmo, e você não pode perder, tá? E para você também a pergunta, você tem mania de julgar as pessoas? Eu acho que todo mundo, em algum dado momento, voluntariamente ou não, né? Julgou alguém. O cara é louco, não, aquele cara lá não sei o que, não quero falar com ele porque não sei o que lá. Já te passou isso? Então eu vou deixar o comentário com o Yoshio, né? Queria falar sobre esse problema, esse sentimento de julgar as pessoas. Fala sobre isso. Tem uma coisa muito interessante se a gente pensar, né, no direito, como é que funciona, né? Tem o julgamento, tem o veredito e tem a sentença, né? Então, você é culpado, então o veredito é esse, então a sua sentença vai ficar X anos na cadeia. Então, o que acontece? Quando nossa relação, nós julgamos, quando você faz um julgamento, o que você está fazendo? Você está já condenando o outro. Você já colocou uma sentença que ele é culpado, então a culpa está sempre no outro. Sim. Né? E aí vem a punição. Qual que é a punição? Você fica emburrado, ou você briga, você não conversa, você deixa de ajudar. Então por que nós temos esse padrão de julgamento? Porque, de novo, o exemplo que eu acabei de dar lá na sua infância, o que você sentiu pelos pais? Julgado. Os pais fazem esse julgamento o tempo todo, o que é certo e o que é errado, né? Então, o que nos faz julgar? Porque nós carregamos um sentimento de culpa. Então, é como, inconscientemente, eu quero me aliviar daquela culpa. Por isso que eu sempre julgo, se eu estou numa relação com você, Pardini, acontecer alguma coisa, o primeiro movimento meu é assim, ele está errado, ele está culpado. Porque eu não consigo entrar em contato com a dor da minha culpa. Então, eu julgo o outro para que eu consiga culpar o outro por aquilo que está acontecendo comigo. Então esse padrão de julgamento é um padrão que a gente traz da nossa educação, é um padrão movido por um sentimento de culpa que todos nós carregamos, eu afirmo que todo ser humano, você tem esse sentimento de culpa, por mais que você não consiga olhar para isso, porque é inconsciente, é uma proteção, fica inconsciente. Tá? Então esse é o padrão que faz a gente julgar. E se você pegar o meu trabalho, meus treinamentos, não tem a ver com religião. Mas se pegar qual foi o grande ensinamento, talvez um dos grandes ensinamentos, entre vários, de Jesus, né? Ele é um cara que só fez o bem, só quis ajudar, curou pessoas, e aí que fizeram com ele, né? Torturaram e pregaram ele numa cruz. E ali, antes de morrer, eu lembro que eu estava conversando com o editor de um livro, e eu falei sobre isso com ele. Eu falei assim, olha, qual que é o grande ensinamento que ele deu ali na cruz antes de morrer? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele pediu, Deus, perdoa a essas pessoas que fizeram tanto mal para mim,
Porque eles não sabem o que fazem. Então, meus treinamentos, meu trabalho, basicamente, se eu for tentar resumir numa palavra, Pardini, é ajudar as pessoas a perdoarem. Muito bom. E quando a pessoa faz um julgamento, também tem um detalhe. Você falou isso em outras palavras, mas no fundo é o quê? Você está julgando a pessoa segundo os teus valores, né? Sim. Segundo o que você acredita como verdade. Então é muito segundo o que você faria ou o que você não faria. Mas quem te disse que o que você faria é mesmo o certo ou não, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, pessoas que reclamam, não é exatamente um julgamento. Por exemplo, as pessoas que reclamam da vida em geral. Pô, tá acontecendo isso, mas pô, devia ser de outro jeito. Ah, aquela pessoa lá, tudo bem, é problema dela, mas pô, bem que ela podia ser de outro jeito, né? É pessoas que reclamam ou que comparam as coisas. Como é que se pensa acerca disso? Então, a questão da comparação, de novo, tem a ver muito com a educação. Porque se a criança tem uma sensação de que eu não sou boa o bastante, que eu não sou digna, ela vai tentar achar um referencial. E o referencial da criança são normalmente os pais, principalmente os pais, aliás. Então a gente tem esse modelo que a gente, né, carrega introjetado e que a gente leva para todas as relações. Então quando uma pessoa ela tem esse tipo de comportamento, né, de assim, achar que eu valho menos, ele acaba se comparando e sempre olhando o quê? Tem um ditado famoso, fala assim, você olha para o palco da pessoa, mas você não olha para o bastidor do que ela vive. Então, um exemplo até da sua área de atuação, que é o humorismo, né? Você pega Robin Williams, né? Um ator que sempre foi comediante, né? Então a gente está olhando ele no filme, né? Aquele cara brincalhão e tal, a gente está olhando para o quê? Para o palco da vida dele. Mas por que ele se matou? Porque aquela felicidade, alegria, aquilo não era real dentro do emocional dele. Então o bastidor dele era de uma tristeza muito grande, né? Então essa questão da comparação, principalmente no mundo tecnológico de hoje, é muito prejudicial, porque o seu referencial está sempre externo. Você está assim, se baseando o sucesso no que você vê do outro, né? Então você vê, né, no Instagram o cara viajando, uma menina, né, com um corpo maravilhoso, num lugar paradisíaco. Você está vendo o quê? Você está vendo, na verdade, o palco, você não sabe o que está no bastidor. Então, o problema da comparação é a gente perder o referencial que tem que ser dentro de nós mesmos. Jung, ele tem uma frase que diz o seguinte: quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você ilumina. Muito bom. Agora, Yoshio, me fala uma coisa. Por exemplo, você falou aqui falamos, né, sobre julgar, criticar, reclamar. Isso são sentimentos tão nocivos para a pessoa. Mas como é que ela se livra? Como é que ela faz para não agir desta forma, mesmo nos momentos de maior dificuldade? Como é que ela pode buscar esse controle, essa superação de si mesma? A melhor forma de mudar esse padrão de comportamento, de novo, é o que acontece no meu trabalho, meus treinamentos, e se você faz uma terapia, ou às vezes até numa religião, é mudar o seu estado emocional. Tá. Porque tudo isso que a gente está falando, reclamar, julgar, tudo isso vem de um estado emocional. Então, quando a pessoa reclama da vida, ela não percebe que ela está se colocando como vítima. Quando ela faz um julgamento de uma outra pessoa, você está se colocando como vítima também. Porque, de novo, a culpa é do outro, então não tem nada para fazer. Eu não posso fazer nada. O mundo está funcionando errado, as coisas não estão acontecendo como eu quero, mas o mundo é que está errado, não sou eu. A pessoa, de novo, perdeu o referencial, que é olhar para si mesmo e dizer, o que eu sou o protagonista da minha vida e cabe a mim, né, tomar decisões para começar a mudar. Que decisão? Vai buscar uma terapia. Tem gente que pensa que terapia é só para doido. Não. Terapia é uma coisa obrigatória. Meus filhos fizeram terapia desde pequeno. Buscar um treinamento como eu faço, buscar, né, de repente... Muito bem colocado isso, porque eu sempre digo aqui, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Sim. Porque ninguém é absoluto, tem coisas que fogem ao seu controle. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui, está sendo uma terapia. Imagina você ter várias sessões de papo, assim, de conversa, com esclarecimentos, muda completamente valores que estão te perturbando, que estão te travando, né? Outro dia você comentou agora há pouco, né, de uma convidada sua que eu não lembro o nome, mas que faz acupuntura, por exemplo. Então por que é tão importante uma acupuntura? Por que é tão importante fazer uma academia? Porque você está mexendo agora na questão do corpo, na energia, né? Então tudo isso faz parte de uma busca de mudança. Só retomando uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, vou retomar para fixar. Hoje em dia se fala muito da criança interior. Cuide da sua criança interior, não agrida a sua criança interior. Mantenha. A criança interior que nós temos
é aquele Pardininho lá que viveu na infância, aquele Yoshiozinho que viveu na infância, é a tua imagem, é a imagem que você tem de si próprio na infância e que vai acompanhar você a vida toda inconscientemente, é isso? Sim. Tem uma piadinha que fala assim, criança do interior é aquela criança que nasceu lá em Piracicaba, né? Então assim, quando se fala em criança interior, basicamente, Pardini, o que está se falando? De novo sobre o estado emocional. Tá. Porque o que acontece? A criança, ela não nasce pensando, mas ela nasce sentindo. A criança, um bebê, ela não pensa que ela está com fome ou que ela está com sede, mas ela sente algo incômodo, por isso que ela chora para que alguém atenda a necessidade dela. Então a natureza estruturou muito bem feito, Deus montou isso muito bem feito, né? Então a criança, através do choro, ela consegue aquilo que ela precisa, que é o cuidado. Mas como eu falei, ela não consegue pensar, eu estou com fome, eu estou com frio, é só um incômodo. Então, quando a criança ela necessita de algo, basicamente, se a gente for olhar, ela está manifestando uma coisa chamada raiva. Então, a criança interior, na verdade, assim, é todo o nosso padrão emocional e depois vai virar um padrão de comportamento. Então, você tem que pensar o seguinte, você vem para o mundo como se fosse um HD, um disco, né, de computador, praticamente em branco. Ele não está totalmente em branco, até porque existe uma parte... Não sei se vai Só dar tem o programa básico para ele funcionar, vamos dizer Exatamente, assim. É um programa básico. É executável. Tá. Por exemplo, você comentou que seus antepassados vieram da Primeira Guerra, fugiram da Primeira Guerra. Então, Pardini, se eu fosse te ajudar em alguma questão pessoal sua, eu iria buscar essa história familiar. Então, a gente tem uma parte da nossa história que já vem escrita, que é a nossa história familiar. Não tem a ver com espiritismo, religiosidade, tem a ver com ancestralidade. Né? Nossos pais são ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós. Os nossos 14 ancestrais mais próximos, que são os bisavós, avós e pais, influenciam muito a sua vida. O padrão de vida que eles tiveram, o padrão de sentimento, o padrão de pensamento, eles estão influenciando a sua vida e você nem tem noção disso. Né? Então, a criança interior é uma composição de tudo isso. Então, daquilo que você viveu, daquilo que você traz à história, daquilo que tem da genética. Né? E olhar para a criança interior, de novo, é o mergulho que as pessoas precisam fazer. E é preciso coragem para isso. Né? Coragem é agir com o coração. Então, olhar para si mesmo, para a sua história, com muita amorosidade. Muito legal. Bom, estou falando aqui com o Yoshio Kadomoto, que esse cara é uma referência, sabe, em treinamentos de alto impacto, a maneira de você ver a vida, de ver o trabalho, de você ver sobretudo a si próprio. E no final deste episódio nós vamos dar as referências dele para que você conheça o trabalho dele mais de perto, porque é incrível. E estou fazendo isso graças também a Skynet Rastreadores. Quero agradecer meu amigo Itamar, que apoia essa iniciativa desse podcast, que é feito para ajudar você que está aí do outro lado, levando conhecimento, levando saúde, porque a Skynet Rastreadores é uma empresa que tem tido muito sucesso na recuperação de bens roubados, móveis, principalmente motos, porque eles desenvolveram um chip especial, formato diferente. Você leva a sua moto lá, eles colocam aquele chip, o cara pode montar, desmontar, pode ser expert em furtos e roubo, não vai achar. Então o cara mexeu na sua moto, ele pode desmontar, mergulhar na água, enterrar, não interessa. Na hora, dá um bip no seu celular, como você está vendo aí no aplicativo, e você vai fazer os procedimentos determinados pela Skynet e vai conseguir ver até o deslocamento do seu bem em tempo real. Tá? Eles têm um índice muito alto de recuperação. Vale a pena você conhecer. No Instagram você procure como Skynet Rastreadores. Mas você pode mandar um zap para lá, que é 11 947 794 474. Então, muito obrigado, Itamar, muito obrigado, Adelson, quer dizer, e obrigado pelo apoio da Skynet. Agora, já que a gente está falando de mente, eu vou fazer uma viradinha aqui, uma curiosidade minha. Ó, por exemplo, eu levanto aqui, saio correndo por um instante, pá, vou ali. Porque, de repente, eu noto que, antes de começar a entrevista com o Yoshio Kadomoto, eu esqueci alguma coisa lá. Mas eu não lembro o que eu esqueci. Eu saio correndo de casa, entro no carro, com você, comigo, com todo mundo acontece. Pô, aquela sensação que é um alerta, eu estou esquecendo alguma coisa. Se o seu cérebro gera esse sentimento de alerta, ele sabe que você está esquecendo algo. Se o seu cérebro... Aí eu te pergunto duas coisas. Se o seu cérebro sabe que você está esquecendo algo, ele não sabe o que é,
Ele não tem como te alertar? Por que ele não faz isso? Bom, eu não sou nenhum expert no funcionamento do cérebro. Seria legal pegar um Não, eu perguntei por curiosidade, cientista, tá? né? Isso daqui, pessoal, não é para deixar ele sair justa, não. Tá fora da nossa pauta completa. Eu só queria saber a opinião dele. Na verdade, assim, o que acontece? Às vezes quando você fala esquece, é que a gente está tão ocupado, a nossa mente está tão gritando com tantas coisas, que algumas informações, o seu cérebro ele vai colocar assim, o que é mais importante, mais relevante, o que é menos relevante. Deixa eu só explicar para você de novo, Padilha, a questão da importância do emocional do trauma. Tá bom. Quando uma pessoa vem para o meu trabalho, normalmente ele não sabe que ele tem um trauma. Eu falo que ele tem uma queixa. Olha, eu estou triste, não sei porquê, meu casamento está assim, apesar de eu ter um casamento bom, filhos, eu não estou feliz, eu sinto um vazio, ou estou com uma depressão. Essa é a queixa. Por trás disso tem um trauma. O trauma, ele é gerado por quê? Porque no seu cérebro ficou registrado assim, olha, isso é perigoso, isso é ameaçador. Então ele tem uma prioridade maior do que outras coisas que a gente tem na nossa memória. Vou dar para você o exemplo de uma fobia, que é uma coisa que a gente tira com muita facilidade. Se uma pessoa tem fobia de barata, ela teve um evento na infância onde a barata foi o protagonista. Cria-se nesse momento um circuito no cérebro, um circuito de neurônios alertando, olha, barata, que para você é barata, que para mim é barata, para quem tem fobia não é barata, é um monstro. E ameaça a minha vida. Por isso que a pessoa que tem fobia de barata, onde quer que ela vá, ninguém vê barata a não ser ela. Mas por quê? Porque a antena, o radar dela está pesquisando onde é que tem perigo. Volta na pré-história, isso garantia a nossa sobrevivência. Então, aquilo que era relevante ficava registrado e cria uma resposta automática. Aquilo que não tem tanta relevância fica em segundo plano. Então, quando você esquece algo, assim, porque outras coisas vieram como prioridade e ocuparam a sua mente. E aquilo que você tinha que fazer, não, né, assim, não é que não era importante, mas ficou abaixo no nível de prioridade. Entendi. E esse alerta de que estou esquecendo algo, assim, é porque a sua mente está tentando resgatar. Então, bom. Na verdade, quando você, por exemplo, não esqueceu onde é que está, perdeu a chave, por exemplo, relaxar. Na hora que você relaxa, você acaba descobrindo. Eu já percebi isso, porque às vezes eu quero perguntar alguma coisa para um convidado, que é uma coisa intuitiva, que surge durante o papo, e eu espero, evidentemente, ele acabar de responder o que está respondendo. Na hora que eu vou perguntar, eu não lembro mais. E às vezes eu vou lembrar quando você relaxa. Já acabou o podcast, eu tá no final, né? Então fica. Para isso não acontecer com o que eu quero te perguntar agora, veja, não existe sombra se não houver luz, tá certo? Para você ter uma sombra, gerar uma sombra, você tem que ter luz. Então agora vamos sair da filosofia e vamos para o prático. Uma pessoa está na sombra, a pessoa está na escuridão, mas ela tem uma luz interior. Então, como é que ela faz para buscar essa luz interior, para sair daquele momento ruim, para sair daquela sombra? É importantíssimo você se apegar a seus sonhos. Né? Kevin Costner tem uma frase muito bacana, que ele diz o seguinte: imagine que sua vida é um barco, e esse barco naufraga. E tudo que resta do barco é um pedaço de tábua. Ele fala o seguinte: o que deveria estar escrito nessa tábua onde você vai se agarrar, né, se tudo afundar, se tudo se perder? Ele fala, tem que estar escrito sonhos. Quando você se agarra a seus sonhos, você consegue fazer um resgate da sua própria vida. De novo, né, buscar uma religião que seja, né, buscar Deus, eu diria. Isso é muito importante porque Deus é a pura luz, né? E na verdade a gente está nesse mundo exatamente para experimentar essa dualidade que você falou. Dentro de um treinamento que o ministro chama Curando a Alma, a tônica dele, Pardini, é voltar com as pessoas lá na gestação, para entender os padrões de gestação e padrões de nascimento que estão impactando nos pensamentos, na forma de se lidar com a vida, né? Então, por exemplo, se a criança veio de um parto muito difícil, a vida dela vai ser muito difícil, porque esse é o padrão que ela traz, né? Então, é importantíssimo a pessoa buscar qualquer tipo de ajuda, seja num grupo de ajuda, leitura, né? Você falou que de um outro convidado seu que leu bastante, mudou a vida dele. Então, isso é importantíssimo. Então, do que eu falo no Curando a Alma? Metaforicamente, imagina que você, Pardini, é uma pequena luz que está ali perto de Deus, né? E aí você olha aqui para o mundo, né, e fala assim, cara, tá muito bagunçado. Eu quero ajudar o mundo
a viver mais o amor, a viver mais o perdão. Né? É uma metáfora, uma historinha, tá? Para você entender. Aí Deus fala assim, bacana a sua proposta, Padim. Aí ele olha aqui para a Terra, tem uma família que eu vou chamar de família A. A família A é um casal muito amoroso, vai ter um filho, vai ser muito acolhedor, vão ser pacientes, né? Vão ser presentes na vida dos filhos e por aí vai. E tem uma família B. A família B é um casal que está sempre brigando em conflito, que vai viver, né, rejeição. Onde Deus vai colocar essa alma chamada Pardini, que é uma luz, que quer ajudar a humanidade a evoluir na questão do amor e do perdão? Na família A, que é muito amorosa, ou na família B, que tem muito conflito? Na B. Exatamente. Precisa de luz onde tem sombra. Né? Exatamente. Se for esse pensamento tiver certo, é isso? Exatamente esse pensamento, Padre. Porque assim, se Deus colocar luz onde já tem luz, talvez essa luz nunca perceba que tem brilho. Mas se Deus coloca luz onde tem escuridão, ela tem a possibilidade de perceber que ela brilha e tem a possibilidade de iluminar aquele meio. Por que eu estou falando em possibilidade? Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas assim, vem com mágoa, vem para resolver mágoa. Se eu quero aprender sobre perdão, o que o meio vai ter que me provocar em você? Seus pais, seus amigos, seu cônjuge? Mágoa. Porque quando você vive a mágoa, é que você tem a chance de perdoar. A pessoa não consegue fazer isso, então ele, na verdade, ele vem com uma carga de mágoa e leva muito mais carga. É como se ele pegasse lixo e devolvesse mais lixo do que ele trouxe. Né? Então você está corretíssimo, ele vai ser colocado onde tem escuridão para que ele consiga levar luz naquele local. Então tudo que você está vivendo na sua vida, por que é importante buscar ajuda? Porque não é por acaso que você está vivendo. Como o Pardini está falando aqui nesse podcast tão fantástico, assim, tem um padrão de pensamento, tem uma história, todo mundo tem uma história. E a sua história precisa ser olhada com muito amor para ser modificada. Você precisa olhar com muito amor, tanto para o seu pai quanto para a sua mãe, para entender que eles são o quê? Luz e sombra. A nossa criança espera, às vezes, só luz dos nossos pais ou carrega só a sombra dos nossos pais. E eles são a soma das duas coisas. Então o processo do perdão tem a ver com essa ampliar, né, o olhar amoroso de nossos pais para entender no emocional, não na mente, que eles são pessoas com coisas positivas e negativas. Luz e sombra. Maravilhoso. Agora atenção você aí. Você tem dificuldade de, já que ele falou em luz aqui, você tem dificuldade de brilhar? Você acha, por exemplo, timidez, tá? E autorrepressão, né? Eu digo assim, já aconteceu contigo de você ensaia, pensa um negócio para falar para a namorada, para o amigo, para a amiga, para o chefe, chega lá, não, puf, apaga. Já te aconteceu esse tipo de coisa? Ou você acha que às vezes é presunção demais você ter o brilho certo no momento certo? Então, para você, eu pergunto ao Yoshio. A pessoa que é tímida, introspectiva, fechada, tem como ela num determinado momento certo ou um determinado ambiente, ela reverter isso, Yoshio, a partir dela? Como é que vai? Para ela ser expansiva como deve ser naquele momento, simpática, empática, enfim. Pardini, isso é uma construção. Não dá para a pessoa assim, eu sou, né, um perfil mais tímido, mais introvertido, e eu falo assim, eu quero chegar num local e mudar. Você não vai conseguir fazer isso porque, de novo, é a questão, a mente está querendo mudar, mas o emocional não deixa. Então a pessoa tímida, a pessoa, na verdade, ela tem um sentimento de medo muito forte. Você falou de introvertido. Você está, né, a gente está batendo um papo aqui. Parece que eu sou uma pessoa introvertida? Não. Mas eu sou. O meu perfil na tipologia junguiano, eu sou introvertido. A pessoa introvertida, na verdade, ela se energiza dentro do mundo interior dela. A pessoa extrovertida, ela se energiza no mundo exterior. Então precisa de gente, precisa de movimento, aí ela se energiza. Eu me energizo no meu canto. Então quando eu acabo, por exemplo, um treinamento, né, que ela é muito intenso e onde eu tenho que usar muito um lado extrovertido, que não é natural meu, eu volto para casa, eu tenho que ficar quieto. Não quero ouvir música, não quero conversar, eu preciso ficar quieto. Por quê? Porque é onde eu me recarrego. Né? Então a sua pergunta, a pessoa ela pode fazer alguma coisa? Sim, você tem que fazer de novo. Busca uma terapia, mas busca se desafiar. Né? Eu, por exemplo, se você falar assim, se você me colocar num público de 1.000, 10.000, 5.000, 20.000 pessoas, eu me viro muito bem.
Mas se você perguntar assim, Yoshio, quando você tinha 12 anos? Não, eu ia me congelar totalmente. Mas isso foi uma construção, uma coisa que vem acontecendo. Então, fazer um curso de oratória, buscar um treinamento como que eu faço, terapia, como eu já falei. Então, por exemplo, conviver com pessoas, né? Então assim, é um desafio. Você vai perceber que no começo você vai sentir esse medo muito forte, mas à medida que você vai enfrentando esse seu medo, você vai criando musculatura, entendeu? Então quer dizer que também vale o contrário? A pessoa que é empática, simpática, comunicativa, extrovertida, expansiva, isso ela está fazendo um bem aos outros, eu entendo que está levando, de alguma maneira, levando o padrão vibratório, ou levando luz, uma luz que não pode ser vista, mas ao mesmo tempo ela está fazendo bem a ela mesma também. Sim, todo lado alegre, amoroso, respeitador, ele é um bem que a pessoa faz, ela leva um bem para as pessoas. Mas aí eu quero fazer um alerta que faz parte da tônica do meu trabalho, assim, é sempre importante olhar as nossas dores emocionais, porque muito dos comportamentos que aparentemente a pessoa tem, que são muito legais, elas são, mas às vezes o peso para a pessoa é muito grande. Então eu vou te dar um exemplo de um senhor aqui no treinamento. Ele falou assim, olha, você está falando aí de trauma, eu não tenho trauma tal, porque eu sou um cara muito alegre, muito brincalhão, conto piada o tempo todo, tenho muitos amigos. Não tem nada a ver, né, na verdade. Na verdade, o que ele descobriu no treinamento? Que ele tinha um sentimento de tristeza muito grande e se sentia muito sozinho. Então ele tinha muitos amigos, sim. Ele era um cara brincalhão, sim. Mas esse movimento de ser brincalhão e ter muitos amigos, assim, era uma fuga de uma grande dor, que era a tristeza e a solidão. Então, é muito importante, assim, é legal quando a pessoa é extrovertida, é gostoso isso. Né? Assistir, por exemplo, você vai assistir um show de humor. Cara, você dá tanta risada, você pode até tá mal, tá até meio deprê naquele momento. Mas você sai de lá diferente. Por quê? Porque só o fato de dar risada, gargalhada, tem até, você já ouviu falar da terapia do riso, né? Sim, sim. Então, assim, você começar a fazer gargalhada sozinho na frente do espelho, isso te ajuda a mudar o seu estado de humor. Então, sim, o bom humor, a positividade, ela é contagiante, assim como a negatividade. Você sabe que o Charles Chaplin e o nosso Chico Anísio, que são referências, né? Chaplin no cinema, o Chico na TV, no teatro, enfim, no rádio. Por onde ele passou, são referências de humor. E o Chico eu digo porque não só porque eu li, mas porque eu conheci pessoalmente uma boa parte. O Chaplin eu não conheci, mas li. Ambos lidavam com uma série de problemas sérios fora de cena. Sim. É o que você está falando, né? E a pessoa vê ali, se apaixona pelo personagem, né? A pessoa, o cara é demais, as pessoas não têm essa amplitude da coisa. Agora, a pessoa, já que a gente falou de problemas, Yoshio, a pessoa evolui mais no problema ou no que ela faz com o problema, na decisão que ela toma frente a um problema? Ou essas duas coisas são... O problema sempre, na verdade, ele vai ser uma oportunidade para você melhorar, para você se conhecer, né? Então, tem um pensamento do estoicismo, né, que fala assim, não são as situações que fazem você ficar mal, é aquilo que você pensa sobre a situação. Então, lembra que eu falei disso, furou o pneu do carro? Então, se eu começo a pensar um monte de coisas negativas, então esses pensamentos que vão me fazer ficar mal, mas esse padrão de pensamento tem a ver com um sentimento, de eu ser punido, de eu ser castigado. Então, é importante que a pessoa, de novo, procure trabalhar sempre o emocional, estar atento aos pensamentos para conseguir fazer essa mudança, né? E aí, para isso, sozinho, é possível? Mas é muito desafiador. Por isso que é tão importante a pessoa buscar uma ajuda, né? Seja de um mentor, seja de um psicólogo, seja de um grupo de apoio, entendeu? Tá, agora, se a pessoa toma uma decisão, né? Que tudo muda a partir de uma decisão, concorda? Sim. Ou tudo renasce ou tudo se enterra a partir de uma decisão. E tomar uma decisão num momento difícil é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque normalmente a tendência do ser humano é protelar, porque aquilo incomoda, e o que incomoda a gente quer distância. Então, por exemplo, você tem uma decisão muito importante a ser tomada, você faz uma opção. Yoshio foi lá e fez. Mas se de um lado você teve a coragem e a expectativa que você depositou na decisão, vamos dizer, essa decisão seja mal sucedida. Como é que a pessoa deve assimilar isso? Como é que ela deve agir e pensar? Porque senão ela não pode ficar com medo de tomar novas decisões porque essa decisão não deu fruto, né?
Anthony Robbins, que é uma referência no mundial aí, né? Ele fala, no momento de decisão que você molda o seu destino. Né? Então, quando você fala assim, eu tenho que tomar uma decisão, por que a grande parte das pessoas adia a tomada de decisão? Porque esse é um padrão que está instalado no nosso DNA há milhões de anos. Pardini, pensa no seguinte, lá na pré-história, o homem primitivo, que não tinha tanta capacidade cognitiva, obviamente, como nós temos, né, do Homo sapiens, ou seja, o cérebro pensante, né, o neocórtex. Mas ele tinha uma coisa chamada amígdala cerebral, que é o lado de resposta automática visando a sobrevivência. Então, diante de uma situação de medo, qualquer animal, o ser humano se inclui nisso, tem dois mecanismos, ou luta ou fuga, ou ele enfrenta ou ele foge. Volta na pré-história. O que será que garantiu mais a nossa sobrevivência diante de outros predadores que eram muito mais fortes? Enfrentar o predador ou fugir do predador? O que garantiu a nossa sobrevivência foi fugir. Então esse padrão está instalado em todos nós. Então a grande maioria das pessoas tem esse padrão de fugir porque tem medo, é natural isso, é medo. O que não é muito legal é a chamada positividade tóxica. Aquela coisa assim, não, você tem que ser otimista, tem que acreditar. Cara, isso todo mundo sabe. Mas a gente tem que primeiro entender assim, eu tenho medo, eu preciso olhar para esse medo. Algumas pessoas têm um perfil diferente, então vai e realiza. Agora, se eu tomo uma decisão, é melhor do que não tomar nenhuma. Se eu tomo uma decisão, e de novo agora o certo ou errado, Pardini, tem a ver com julgamento. Então assim, não se julgue, porque senão você está fazendo com você muito mal, o mesmo mal que você faz para o outro. Não, peraí, eu tive um resultado. Eu tomei uma decisão, eu tive um resultado. Se esse resultado não foi aquele que você esperava, aí você tem que revisar para perceber que outros comportamentos eu posso ter. Eu falo isso no treinamento, no meu treinamento, eu falo assim, olha, pedir perdão, por exemplo, pedir desculpas, no automático, como a maioria faz, é pedir permissão para errar de novo. Um pedido de perdão, ele só cabe, na minha visão, quando você analisa, isso que eu fiz foi o meu melhor? O que me levou a fazer o que eu fiz? Como eu posso fazer diferente numa próxima vez? Então esse é o processo. A pessoa tem que não fazer o julgamento certo e errado. Porque se ela julgar errado, ela vai querer se punir. Então qual foi o resultado? Não foi o que eu esperava? Eu preciso revisar o passo a passo. Muito bom, quer dizer, a gente tem que respeitar o nosso, em outras palavras, um instinto de defesa que a gente traz, mas não pode se tornar refém dele, né? Exatamente. Tem que saber o momento certo de você pular essa cerca aí. Agora atenção você aí do outro lado. Já te aconteceu assim de você quer obter sucesso em algum, você tem um objetivo que você almeja, que você quer alcançar, seja no amor, no trabalho, nas finanças, na tua vida pessoal, enfim. Mas você fala, eu não vou conseguir. Então eu vou deixar o Yoshio te responder. O que impede uma pessoa, ou pode impedir uma pessoa, de alcançar aquilo que ela almeja? Ou, em outras palavras, como é que ela evita isso? Nesses mais de 30 anos de trabalho com os treinamentos que eu faço, o sentimento que eu mais lido é o medo. Então, o medo é o sentimento que faz a gente não conquistar as coisas, mas também o medo é o sentimento que nos garantiu a sobrevivência. Então, da mesma forma que lá no nosso ancestral, né, pré-histórico, ele tinha medo de um predador, hoje a gente sai na rua, a gente não vai ter um predador, um leão, por exemplo, mas a gente pode ser assaltado. Ou, por exemplo, os medos que são imaginários, né? Não é que é imaginário, mas é o medo, por exemplo, de ir mal numa prova. Fala assim, se você for mal numa prova, qual o problema? Você vai ter que fazer a prova de novo? Mas por que a pessoa entra com tanto medo? Por causa, aí de novo, o histórico, né? Então, talvez um pai ou uma mãe que foi muito duro, muito exigente, muito punitivo, então eu tenho medo da punição. Então, o que faz a pessoa não conquistar, né, o amor da vida dele ou os ideais da vida dele, tem de novo, Pardini, a ver com medo. Então o que é preciso fazer? Lidar com esse medo. Como? Peça ajuda. Porque se é um medo, eu me protejo, eu blindo isso aí. Tá. E aí você precisa de uma ajuda, de um coach, de um terapeuta, de um grupo de apoio, para romper essa barreira, para chegar no miolo do sentimento. Muito bom, ó. Eu vou voltar para você, estou chamando bastante a sua atenção, porque nós estamos abordando aqui uma série de assuntos importantes. Você chegou agora, estou com o Yoshio Kadomoto. Olha,
é uma referência em treinamento de alto impacto. São coisas importantes do ponto de vista comportamental, físico, mental, espiritual. Se você chegou agora, por favor, depois retorne aqui ao começo desse episódio, que eu tenho certeza que você assistindo todo vai recomendar. Agora eu quero dizer outra coisa para você. Já passou pela sua cabeça, eu queria ser que nem aquela pessoa ali. Eu vou estar bem o dia que eu puder estar naquele lugar que acontecer aquilo. Então eu vou deixar o Yoshio mais uma vez falar sobre esse assunto. Yoshio, pessoas que baseiam a sua felicidade no próximo, entendeu? Que vai ser feliz se ela for igual fulano, vai ser feliz o dia que ela puder viajar para Ilhas Maldivas. O que você tem a dizer sobre isso? Se você vive dessa forma, você está construindo o seu inferno pessoal. Você está criando a sua infelicidade. Porque, de novo, o seu referencial está fora de você. Então não é errado, por exemplo, eu admirar o Pardini e querer desenvolver uma habilidade como ele. Isso chama-se modelagem, né? Então eu posso modelar. O problema, de novo, é quando a pessoa faz o quê? Olha para aquela pessoa assim, e não, ela olha assim, o Pardini tem tal habilidade, mas ela não percebe aí sim o padrão inconsciente de crenças, que fala assim, ele é isso, mas eu não sou capaz. E quando eu falo que eu não sou capaz é porque eu tenho medo. De novo, então sempre é importante trabalhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, porque é isso que determina como eu ajo. Então todo o foco do meu trabalho é mexer nesse gatilho emocional, porque isso faz a mudança do padrão de crenças, que muda o padrão de pensamentos. Então se a pessoa tem como referencial, quando eu tiver tal coisa é que eu vou ser feliz, ele está perdendo muito da jornada, né? Por exemplo, às vezes eu vou fazer trabalhos, palestras em empresas, né? E se você pegar a empresa, vai premiar os vendedores, né? Então, assim, obviamente que merece o cara que vendeu 1000 peças, porque ele foi o primeiro, né? Mas qual que é o erro, né? Não olhar para aquele cara que no ano passado vendeu 100 peças e que nesse ano vendeu 200. Ele não chegou no 1000 do primeiro, mas ele dobrou a produtividade dele. Então isso, em qualquer processo de relacionamento, é importante você validar os passos que são necessários para chegar lá. Então, para chegar em 1000, eu tenho que mudar de 100 para 200, de 200 para 300. E isso é importante que você faça com você mesmo. Então, muitas vezes você só vai se dar valor, só vai se reconhecer se eu chegar naquele ponto. Mas espera aí, e o passo que você deu para chegar naquele ponto? Então, o pequeno passo que você dá, quando você se valida, isso vai te motivando a chegar onde você quer. Quando você não faz isso, você está sempre olhando aquilo que eu ainda não consegui. Isso começa a reforçar o seu padrão de incapacidade, que te joga no medo, e aí é um ciclo vicioso. Muito bem, estou conversando com o Yoshio Kadomoto, essa fonte de sabedoria, e no final do programa aqui do podcast você vai saber como contatá-lo, como você saber mais ainda. E eu quero agradecer aqui o meu amigo Itamar por isso, que o Itamar é um dos nossos apoiadores, está tornando o nosso papo possível. Obrigado, Itamar. O Itamar que tem a Golden Prime. Então eu vou falar, o que a Golden Prime faz? Você está vendo aí na tela, são grãos e nuts deliciosos, né? Tem amendoim confeitado puro, amendoim japonês, né? Tem o mix de milho com amendoim delicioso, castanha do Pará, castanha de caju, tudo sem toque manual, torrado eletronicamente, quer dizer, não tem gordura, tá? Então vale a pena você experimentar, porque é natural e você vai ganhar peso, não, você vai ganhar aplausos, tá? Procura no Instagram, @GoldenPrimeOficial, ou manda um zap lá, 11 940 082 357. Muito obrigado, Itamar. Eu sigo com o meu amigo Yoshio Kadomoto aqui, e agora eu pergunto o seguinte, Yoshio, o pensamento é uma forma de energia, tá certo? Tá. Toda energia tem uma frequência. Então, assim, para você que está assistindo aí, você não tem que colocar o rádio, por exemplo, 100,9 para ouvir a Jovem Pan, não é isso? Porque você tem que entrar na frequência que está sendo transmitida para você receber. Então, da mesma maneira, eu pergunto, energias iguais se sintonizam. Então, é verdadeira a afirmação que você pensa numa coisa e você atrai. Se você pensar coisas boas, você atrai coisas boas. Se você pensa, é um cara pessimista, você atrai coisas em momentos ruins. O exemplo que você deu logo no começo do podcast é muito ilustrativo, né? Se você colocar palavras negativas no pó de arroz, vai estragar arroz. Por quê? Porque é uma energia. Né? Então, quando
a gente falou, por exemplo, de julgamento, né? Por que é importante você se trabalhar para não julgar, e para não julgar você tem que trabalhar o seu sentimento de culpa? Porque no momento em que você deseja o mal para alguém ou pensa algo negativo, né, de uma pessoa, isso vai chegar na pessoa, mas isso volta como se fosse um chicote para você. Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive, porque assim, eu pensava, nossa, não posso pensar mal do Pardini, porque senão Deus vai me punir. Mas Deus não vai me punir. E na verdade, se eu pensar mal do Pardini, eu vou me punir, porque aquilo que eu pensei de negativo vai voltar para mim. Então, pensamentos são formas de energia. Então, trabalhar tudo que você coloca aqui no seu podcast, trazendo pessoas que vão ajudando você que assiste a ter mais consciência, a buscar ajuda, a ter de repente alguns insights, isso é essencial, porque o Pardini está te ajudando a exatamente mudar a sua forma de energia para algo mais positivo. Porque isso vai começar a fazer com que a sua vida vibre de uma outra forma. Então eu concordo plenamente. Se você pegar a física quântica, né, quando fala, por exemplo, de um elétron. Um elétron, ele é, ao mesmo tempo, uma partícula, ao mesmo tempo, ele é onda. E o que faz a mudança? A observação. Então, o observador altera o estado do elétron. Então, se você pensar o nosso corpo, a gente pensa que a gente é muito sólido, mas se você pensar num elétron, com um átomo, né, que tem o núcleo e os elétrons, a analogia que eu já li fala assim, olha, o núcleo seria uma bola de golfe dentro de um campo de futebol e o estádio ali em volta é onde estão os elétrons. Então tem mais matéria ou mais vazio? É muito mais vazio. Então, aquilo que a gente entende como matéria física é muito mais vazio, é muito mais energia do que você possa imaginar. Porque a matéria é a forma mais condensada da energia, né? É uma vibração baixa da energia. Vibração baixa. Então, agora, eu vi você disse uma vez uma coisa legal que eu assisti num momento seu, dos vídeos que eu já assisti. Por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o sentimento de julgar. Então, na verdade, você julga, está buscando uma desculpa para si mesmo, etc. Mas você falou uma coisa que é o contrário, que eu achei muito bonita. Então, quando você ajuda o próximo, na verdade, você está fazendo uma autocura. Existe isso? Existe. Todo cuidador, né, assim, um enfermeiro, um médico, né, uma pessoa que trabalha no orfanato, ele está fazendo um bem, mas por que eu falo de novo? Porque é importante fazer uma terapia ou fazer um treinamento como eu faço. Para você entender a dor que você carrega. Pra você ter uma ideia, Pardini, eu tenho um treinamento que é gratuito para... Sabe, tipo o McDonald's, né? O Mac Dia Feliz. É um treinamento que eu criei, onde eu levo pessoas que são cuidadores. Então, uma pessoa que trabalha no asilo, uma pessoa que trabalha no orfanato. Porque eu trabalho a dor dele, que faz ele fazer aquele trabalho. Isso faz com que ele continue fazendo o trabalho dele sem a dor que ele tem. Né? Então, a pessoa, de novo, é importante que você busque ajuda para se conhecer, se trabalhar, porque muito do seu comportamento, ele pode ter a ver, por exemplo, com o seu padrão de nascimento. Lembra que eu falei do sentimento de culpa? Se a mãe, por exemplo, entra em trabalho de parto, eu sempre brinco, né, que fala assim, mãe, foi gostoso, né? Todas elas dão risada. Falo, nossa, é uma dor que ninguém quer ter de novo, né? Mas quando o seu nascimento, ele traz dor e sofrimento para sua mãe, existe uma coisa chamada a primeira culpa do bebê. E inconscientemente ele vem para o mundo carregando uma culpa. E isso se torna um padrão de atuação e de pensamentos na vida da pessoa. Nossa, que maluco isso. Quer dizer, não é maluco, é totalmente lógico, né? É gente que não para pensar, se torna surpreendente. Você falou aqui muito bem, com muita propriedade, já tem um tempo aqui, sobre o perdão, né? Aprender a perdoar, etc., e o bem que isso faz. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sentimento de gratidão. Quais são os benefícios para nós e para o próximo que recebe essa gratidão? Porque eu digo para nós porque às vezes não é o próximo, mas é uma gratidão à vida porque eu acordei, gratidão à noite porque eu vou dormir, pelos problemas que eu tive porque eu aprendi. Então, assim, a gratidão, do meu ponto de vista, ela não tem exatamente um referencial. Ela tem um resultado para a gente. Qual que é esse resultado para quem sabe ser grato? Mais uma vez, né, a minha intenção não é pregar nenhuma religião, né, nenhuma crença,
Mas para mim, Pardini, o maior resultado que a pessoa tem quando ela se sente grata é que ela se aproxima de Deus. Que é o sentimento, gratidão é uma forma muito bonita do amor. Né? E na minha visão, e aí cabe cada um fazer uma reflexão, é assim que o Yoshio pensa, eu só consigo ser verdadeiramente grato quando eu me sinto merecedor. Então assim, eu sou merecedor, então consigo expressar a minha gratidão de uma forma muito natural. Porque quando a gente fala voltando um pouquinho quando você falou de perdão, né? Nesses mais de 30 anos de trabalho, eu escutei milhares de adultos dizendo: eu já entendi meu pai, já perdoei meu pai, já entendi minha mãe, já perdoei minha mãe. Aqui na mente. Quando eu coloco a pessoa no processo, no trabalho, que ela entra no emocional, ela vai perceber que ainda tem mágoa ali dentro. Então, uma coisa é eu querer perdoar na minha cabeça, mas eu não consigo mudar o meu emocional. Se eu não mudo o emocional, eu não consigo mudar meu comportamento. Então, a gratidão é resultado do perdão. Né? Quando eu consigo perdoar, de novo eu estou abrindo, né? Assim, se eu perdoo, o perdão a gente não faz pelo outro. O perdão é um ato de amor por você mesmo. É a sua escolha de parar de sofrer por algo que aconteceu no passado. E a hora que eu perdoo, eu consigo ser grato. Entende? Então a gratidão, o maior resultado para mim é assim, você se conecta com Deus. E no momento que você se conecta com Deus, você se conecta com o amor. E aí isso muda toda a sua vida. Bom, sensacional. Para você aí, presta muita atenção nisso daqui. Com certeza já te aconteceu falar, cara, eu mereço, mas eu não consigo. Porra, eu preciso fazer aquilo, mas eu não consigo, cara. Por que eu não faço? Então, mais uma vez, eu vou recorrer aqui ao mestre Yoshio. Qual que é a diferença, Yoshio, entre você dizer eu preciso e eu mereço? A pessoa dizer qual é o efeito disso interiormente, ou onde isso mexe na autoestima? Vamos lá. Quando você usa a palavra preciso, é porque tem falta. Pode ser que você não tenha efetivamente falta, mas é uma sensação de falta. Então, eu preciso preencher algo. Eu preciso colocar algo onde está faltando. Quando você fala eu mereço, assim, eu já estou preenchido, mas eu posso ter mais. Então, o merecimento tem a ver com isso. Então, eu me sinto bem, eu me sinto pleno, eu me sinto preenchido, então eu mereço ter mais do que isso. Quando você fala eu preciso, é como buscar algo que está faltando. Basicamente é isso. Então, a diferença é que no merecimento é muito mais prazeroso, é muito mais leve você chegar onde você quer. Na necessidade, é como se fosse uma obrigação. Entende? Alguém te chicoteando. Na verdade, você está se chicoteando para chegar em algum lugar. Muito legal. E a prosperidade? Ela é um direito de quem está nos ouvindo, meu, teu? A prosperidade é um direito de todos ou ela é só um desejo, uma aspiração? E isso depende muito. Como tudo na vida, é importante que você defina, né, o que é ser próspero. Né? Mas, basicamente, quando eu trabalho a questão prosperidade, a pessoa está falando em dinheiro. Né? E o dinheiro, de novo, gente, quero que você preste muita atenção, que eu estou voltando toda hora nessa tecla, porque se você entender isso e buscar ajuda para isso, muita coisa vai melhorar na sua vida. Então, para ser próspero, eu preciso sentir que eu tenho valor. Então, eu quero te dar um exemplo de um atendimento que eu fiz com uma pessoa, uma arquiteta. Olha que interessante, Pardini. Ela me buscou exatamente porque ela queria ter mais prosperidade financeira. E eu pedi para ela dar um exemplo. Ela falou assim, Yoshi, eu faço um projeto, eu olho para o projeto pronto e aí eu abaixo o valor. Eu olho para o projeto de novo, eu abaixo o valor de novo. Quando eu fiz o trabalho com ela, tinha toda uma questão familiar, principalmente com o pai, que ela, a criança interior dela, se sentia não valorizada pelo pai. Tá. Pai agressivo, que não sabia elogiar e tal. Eu fiz esse trabalho com ela. Quando ela voltou na sessão seguinte, ela falou assim, Yoshi, é uma coisa incrível, né? Eu falei, o quê? O que aconteceu? Falou, olha, eu fiz um projeto, olhei para ele, aí eu subi o preço. Aí eu olhei de novo, eu subi o preço de novo. E esse projeto eu fechei com uma pessoa que já tinha recusado um outro projeto que eu tinha feito. Aí ela me perguntou, o que mudou? Eu falei, o que mudou é porque eu mexi no seu valor pessoal. Então, o meu valor pessoal determina o valor que o mundo vai me dar, porque aí eu mereço receber isso.
Muito bom. Yoshio, a fé. Qual é que é o significado, a importância da fé naquilo que a pessoa almeja alcançar? O objetivo que ela quer construir ou que ela quer chegar? Qual é a importância da fé nisso? Porque eu acho que a fé, a gente atribui muito à religião, mas eu acho que a fé é isso e muito mais. Não é que deixa de ser religião. Mas um ateu, por exemplo, ele pode ter, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, mesmo que ele seja ateu. Então, assim, é um conceito tão amplo, né? E ao mesmo tempo sempre nos canaliza para uma... Mas eu queria ver, como é que você interpreta isso? Eu vou concordar plenamente com você, Pardini, que quando se fala em fé, a pessoa normalmente se liga à religião, né? E aí você falou do ateu. O ateu tem fé, Então. de que ele não acredita em Deus, é isso, né? Então, entenda, você que está aí assistindo, fé, na essência, é acreditar. E o que eu estou falando aqui o tempo todo nesse podcast, você precisa acreditar mais em você. Você precisa acreditar que você é digno, você precisa acreditar que você vale a pena, que a sua vida tem valor. Então, quando você tem fé, quando você acredita, de novo, é algo que está vindo de dentro. Não tenho nada contra a religião, mas se a gente basear nossa fé em algo que é só fora, está errado, porque de novo eu estou perdendo o referencial. Então é importantíssimo, na minha opinião, ter uma fé em Deus. E esse Deus diz o que para você? Que você é feito à minha imagem e semelhança. Então, aquilo que eu tenho de bom, você também tem de bom. Porque eu criei você para ser alguém feliz, alguém próspero. Você merece realizar seus sonhos. O que nos impede de fazer isso? Porque a gente não acredita. Em primeiro lugar, você não acredita em você mesmo. Por mais que a sua mente adulta fale, eu acredito, se eu olhar para a sua criança, se eu te ajudar com as técnicas que eu tenho, para que você entre em contato com a sua criança, você vai perceber que a sua criança não acredita. Ela não acredita que ela é boa, ela não acredita que é merecedora, ela não acredita que ela é digna de amor. Quer ver? Eu tenho que ajoelhar para pedir para você. Eu vou ajoelhar aqui. O Yoshio é o coroinha, é o testemunho. Cara, pelo amor de Deus, assiste de novo esse episódio. Você é minha amiga, você é meu amigo, porque é uma lição tão imprescindível. Eu estou tão feliz de, com a ajuda do Yoshio, levar esses conhecimentos para você. Se inscreve, ativa o sininho, não é por causa de número meu, não. É para ajudar que conteúdos como esse cheguem a pessoas que com certeza vai ajudar tanto quanto vai ajudar você, tá bom? Então faz isso. E se você chegou agora, também de joelho, pro teu bem, volta e assiste desde o começo. Eu sou palhaço, mas eu sou um palhaço sério. Eu saio do picadeiro e visto terno. Olha, é o seguinte, daqui a pouco tá se encerrando nosso tempo. Só que eu tenho uma pergunta para o Yoshio que pode estabelecer a diferença entre o tudo e o nada na sua vida. Então não sai daí. É um negócio muito importante. Mas antes, conforme eu prometi, Yoshio, eu queria que você falasse assim, por exemplo, das suas redes, né? Sei, já memorizei quais são, mas queria te deixar à vontade e dizer para quem nos assiste que tipo de contato a pessoa pode ter com você. Tá? Contratar para palestra, contratar você para atendimento, contratar você para cursos, por favor, fica à vontade. Todo o perfil que você procurar pelo nome Yoshio Kadomoto vai aparecer escrito para você, que nome japonês é complicado, né? É Kadomoto, não é Kadamoto, tá? Kadomoto, Yoshio Kadomoto. E para guardar o meu nome é muito fácil. Lembra do brinquedo ioiô, pega a primeira sílaba. Quando você quer que alguém fique quieto, você fala Shio, tá? Yoshio. Vamos lá. Agora eu quero ver você brincar com o Kadomoto, né? Então eu vou te contar uma coisa que... Vai fazer cadê a moto? Não vai falar cadê a moto que eu te bato em você. Fala. Mas é exatamente isso que eu sempre ouvi dos meus colegas de infância, né? Cai da moto. Cai da moto. Aí vira Kadomoto, né? Mas se você pesquisar minhas redes sociais, você vai ver que eu falo muito para pais na questão da educação dos filhos. Inclusive no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mas por que eu falo isso? Porque o trauma que eu trato no adulto tem a ver com a infância dele, a criança interior, a relação que ele teve, principalmente com pai e mãe. Então todos os perfis falam muito sobre isso, mas isso é derivado de mais de 30 anos trabalhando com adultos, tirando os traumas e bloqueios que ele tem. No Instagram eu tenho o perfil YK Treinamentos, YK de Yoshio Kadomoto. YK Treinamentos, ali eu falo mais sobre meus treinamentos. Eu faço atendimentos online, faço palestras, tem os treinamentos que eu realizo, que são em Guarulhos, que são imersões,
né, imersões de alto impacto, então são fins de semana que a pessoa se dedica a olhar para dentro de si mesmo, né? Então tudo isso você pode ter acesso a mim e a minha equipe. No @YK Treinamentos, né? E você, por exemplo, a pessoa quiser que você vai, você dá, como é que se fala? Para uma determinada empresa, não treinamento, me fugiu a palavra que eu... Palestra. Não, a palestra sim, tudo bem. Mas é consultoria, eu digo. Se eu sou empresário, eu preciso de uma consultoria sua, eu preciso ter aqui uma tomada de decisão. Você faz esse tipo de trabalho também? Eu faço um trabalho, no caso, é o que eu chamo de atendimento, né? Então, às vezes a pessoa está com alguma questão, né? E aí eu preciso trabalhar esse emocional. Então, seja uma tomada de decisão, seja uma pessoa que tem uma ansiedade, que é muito comum, né? Outro dia, uma pessoa me procurou antes do carnaval, porque teve crise de ansiedade, né? E assim, foram sessões olha, foi muito rápido, né? Eu não vou nem falar em tempo aqui, que talvez quem esteja assistindo não vá acreditar, mas é muito rápido tirar a pessoa desse estado. Muito bom isso daí. Bom, então, guardou aí, @YK Treinamentos, que é essa parte técnica de treinamentos de alto impacto. Todas as demais redes, @Yoshio Kadomoto, tá bom? Instagram, tudo. E o YouTube também. O YouTube você nem precisa do @. Você jogar o Yoshio Kadomoto lá, como você está vendo nos caracteres aqui abaixo, você vai encontrá-lo. Mas você pode jogar o @Yoshio Kadomoto, que também vai encontrá-lo. Não esquece que eu já vou fazer uma pergunta para ele que pode mudar a sua vida. Ô Yoshio, aqui ó, como forma de gratidão minha, de quem nos assiste, claro, e aqui do Estúdio Rocha, você vai levar uma caneca. Opa, muito obrigado. Olha, que não é igual a essa, mas essa aí que você está levando é exclusiva para os convidados. Que bom. Tá bom? Obrigado. Olha aí. Tá bom? Ela é exclusiva para os convidados. Olha que beleza. Eu vou pedir aqui para nossa produção colocar o vídeo para eu fazer o agradecimento ao Cristiano. Você que precisa aí de uma caneca, você precisa de um boné personalizado, uma camiseta, o que você precisar, procura o meu amigo Cristiano. Você vai no Instagram, é @CrisArts_CrisBassi, tá legal? Com 2 Bs e 2 S. @CrisArts_CrisBassi. Olha, é preço justo, qualidade, pontualidade e muita entrega, viu? O cara faz com muito amor, com muito carinho, com muito capricho, preço justo, procura por ele, tá legal? Bom, e agora então, que já demos todos os contatos do nosso amigo, eu tenho que fazer aquela pergunta que eu falei para você, pode ser a diferença entre o tudo e o nada. Uma vez você falou que da infelicidade, que a infelicidade como é que se fala? Ela é culpa da própria pessoa. Quer dizer, uma vez você falou que sobre a fórmula da infelicidade, você lembra disso? Sim, sim. Então presta atenção, porque às vezes você fala, cara, por que eu não consigo, eu não consigo ser feliz. Então primeiro, ele já explicou aqui sobre o conceito de ser feliz e depende de você. Como é que você gera isso aí, essa coisa negativa da qual você tem que escapar? Então eu te pergunto, a fórmula da infelicidade que você comentou muito tempo atrás sobre isso, né, que eu achei maravilhoso. Sim. Então, mais uma vez, a fórmula da infelicidade é o julgamento. A fórmula da felicidade, você falou muito bem aqui, Pardini, é gratidão. Uhum. Né? Quanto mais eu sou grato, mais feliz eu consigo ser. Quanto mais eu julgo, quanto mais eu condeno, mais infeliz eu sou. Pô, maravilhoso. Apenas isso e tudo isso. Yoshio, muito obrigado, cara. Pô, é um prazer ter você aqui. Eu comemoro cada convidado porque eu acredito que cada episódio aqui, às vezes eu não digo que vale um livro, mas vale mais do que um livro. Porque o livro você lê e você pensa. Aqui a gente está tendo sempre a reflexão do autor, né? Que é a verdadeira mensagem que ele quer passar. Diferente do que a gente possa ler e interpretar. Então eu agradeço demais, cara, pelo seu tempo, pela sua presença, pelo seu carinho, viu? E agradeço o nome do público por tudo que você pôde nos ensinar hoje. Espero que você tenha tido um grande aprendizado, tá? E lembrar que muito antes dos nossos colaboradores, Yoshio Kadomoto veio aqui por sua causa. Ele está aqui por você e eu também. Então, por favor, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos episódios também que vão ser muito relevantes. Recomenda o nosso podcast. Assista a outros episódios que vão ajudar você a se reconstruir ou se ressignificar, tá bom? E não se esqueça de compartilhar, comentar, mas sobretudo de continuar conosco no próximo episódio.
Um beijo, muito obrigado e até lá então. Obrigado, Yoshio. Eu que agradeço. Fique com Deus. Tchau.